Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Cristo Rei. E vejam, dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é Rei implica que, por natureza, naturalmente, nós vamos começar a pensar nas implicações, naquilo que decorre desta afirmação, de dizer que nosso Senhor é Rei. Quando nós pensamos num rei, pensamos naquilo que é o mais natural, um reinado, um reino. Ninguém é rei de coisa nenhuma. Se é rei de algo e rei de algum lugar. Nosso Senhor Jesus Cristo não é diferente. É rei e rei que tem reino. Tem um reino. Agora a grande questão é, onde é este reino? Qual é o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo está sentado num trono? Onde é que Jesus está reinando? Esta é a pergunta. Quais são as coordenadas geográficas, latitude e longitude, que nos indicam e nos apontam o lugar exato? Aqui. Aqui é o lugar. É daqui que nosso Senhor reina sobre todos os seus súditos. É a pergunta. Vejam, quando nós entramos no Evangelho, vamos abrindo as páginas das Sagradas Escrituras, não temos tanta clareza assim, com base nas próprias afirmações de Jesus, qual é o lugar, onde é este lugar? Nosso Senhor nos dá várias características do reino, como por exemplo, lá no Evangelho de São Mateus, à beira do lago, onde ele conta as famosas parábolas do reino. Ele nos dá características, mas não um lugar. Ele diz para nós: o reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. O reino de Deus é como um comprador que encontra uma pérola preciosa. São características, não coordenadas geográficas. Características que nos dizem, é verdade, o reino de Deus, ele é um tesouro escondido num campo. É algo que vale a pena deixar tudo para trás, vender tudo, desapegar-se de tudo para adquirir. É como uma pérola preciosa, ou seja, é linda, formosa, íntegra. Vale a pena vender todos os nossos bens para adquiri-la. É como um grão de mostarda que é pequenino, o menor das sementes, a menor das sementes, mas quando cresce se torna uma árvore frondosa, aonde até mesmo os passarinhos conseguem fazer o seu ninho. Mas são características, não nos dão com precisão o local, onde é este reino. Os discípulos pensavam que o reino de Jesus seria estabelecido ali, no lugar onde eles viviam, no território de Israel. Em um dado momento estavam tão ansiosos que até pedem a Jesus: Senhor, é agora que irás instaurar o reino de Deus sobre nós? E Jesus se esquiva. Ainda não é isso. Vejam, poderia até ser. Nós ouvimos na primeira leitura o segundo livro de Samuel. Ouvimos a unção real. Poderia até ser que nosso Senhor restaurasse o trono de Davi. Ele, sendo da descendência de Davi, poderia, sangue régio, sangue real, estabelecer novamente o trono de Davi, ali, naquela porção de terra chamada Israel. Mas não é isso. Todos nós aqui somos conhecedores da história universal e sabemos. Houve um período no mundo em que, basicamente, todas as nações eram governadas por um rei. Hoje já não é mais assim. Já são minoria. Passam. Os reinos deste mundo passam. Os reinos daqui desta terra passam. Mas se nós estamos afirmando ainda hoje, 2000 anos depois, que Jesus é rei, é um reino que não passou, é um reino que não passa, não passará,
Conforme nós vamos nos aproximando da paixão de Jesus, vamos tendo indicações mais precisas do lugar exato. Quando nosso Senhor é preso no Horto das Oliveiras e levado até o pátio de Caifás, o acusam disso. Se faz rei. E levam até Pilatos com essa acusação. Vejam, ele está dizendo que é rei, e se é rei não é amigo de César. Então Pilatos pergunta: tu és rei? A resposta de Jesus, ainda nebulosa, esfumaçada: tu o dizes. Tu o dizes. Você está dizendo. Mas com o desenrolar da história, temos a primeira pista. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Ele diz a Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, meu Pai não deixaria que acontecesse comigo aquilo que vai acontecer. Já sabemos então que o reino de Jesus não é neste mundo, não é deste mundo. Já nos faz descartar todas as porções de terra que existem aqui neste mundo que nós habitamos. Mas ainda assim continua misterioso, porque se não é aqui, onde é? Onde é este lugar? Onde Cristo reina? Onde é o lugar onde Ele está sentado no trono? E é somente nos últimos minutos, nos últimos segundos de vida de Jesus, que nós temos a resposta precisa. Nosso Senhor nos dá as indicações, as coordenadas geográficas de onde é este reino. Nos diz onde é o lugar. E tudo isso por conta da confissão de fé de um ladrão. Vejam, nosso Senhor estava preso à cruz. Já haviam passado algumas horas. Depois de ter começado noite anterior um longo e cruel processo de inquisição injusto, onde nosso Senhor passou por uma vigília forçada, depois foi espancado no pátio de Caifás, levado até Pilatos, que mandou açoitar a nosso Senhor, carregou a cruz até o Monte Calvário, saindo de Jerusalém, indo à parte de fora da cidade, subindo uma montanha. Lá foi despido de suas vestes, e depois de algumas horas passando sede, pendurado na cruz, o bom ladrão, São Dimas, que faz ali o seu último assalto, diz a nosso Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No original grego a palavra é exatamente essa, Basileia Sul. No teu reino, no seu reino. Parece loucura. O nosso Senhor está preso à cruz, está ali tendo as suas últimas forças para aguentar ali os últimos minutos da paixão. Como é que nosso Senhor poderia dizer que sairia de lá para entrar num reino, ou para estabelecer um reino? Ali estava clara a derrota de Cristo. Humanamente falando, aqueles que estavam ali embaixo, com exceção da Santíssima Virgem, das mulheres piedosas que a acompanhavam e de João o apóstolo, todos caçoavam porque tinham certo a sua vitória. Ouvimos no Evangelho 3 vezes zombarias a respeito de Jesus. Primeiro, os chefes, depois os soldados, e por fim, o outro ladrão. Todos eles zombando de Cristo. Não és capaz de te salvar? Salva-te a ti e depois a nós. Tu não és rei? Manda que te tirem daí.
Como é um pedido desses possível? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Possível. Porque mesmo sem ter ouvido o diálogo de Jesus com Pilatos, ali, aquele homem entendeu que de fato o reino de Jesus não era neste mundo. A resposta de Cristo nos esclarece. Qual é este lugar? Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este é o lugar. Este é o lugar onde Cristo reina. E mais uma vez, o original grego é preciso, paraíso, é exatamente esta palavra que está lá no Evangelho de São Lucas. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este é o lugar. Este é o lugar onde Cristo reina, onde Ele verdadeiramente é rei, onde Ele está sentado num trono. É o reino que Deus preparou para nós, o céu. O lugar que Ele preparou para nós, que somos seus filhos, seus súditos. Lá nós encontraremos o nosso lugar. Talvez teremos a mesma felicidade do bom ladrão, de ouvirmos as palavras de Cristo. Estarás comigo no paraíso. E lá nós nos sentaremos no grande banquete, que muitas vezes é a imagem do reino de Deus, que Jesus nos dá no Evangelho. Nos sentaremos para o grande banquete, onde Ele, que é o Rei, passará nos servindo. Nós vamos conviver com os nossos queridos, que viveram neste mundo e mereceram entrar neste reino glorioso, neste reino maravilhoso, que Deus preparou para nós desde toda a eternidade. Isso é ótimo. É uma maravilha saber que há um lugar preparado para nós, e que não é como este mundo, que caduca, onde as coisas passam, vencem. Não, é de fato como Jesus anunciou, uma grande festa, é uma maravilha, onde os eleitos, os justos, serão eternamente recompensados. É como nos diz São João no livro do Apocalipse, é um lugar onde nós reinaremos com Ele. Sairemos deste regime de escravidão que nós vivemos aqui, debaixo do fardo do pecado, debaixo da opressão do demônio, para entrarmos naquilo que nos diz o prefácio da missa de hoje, num reino de justiça, amor e paz, um reino de caridade, de verdade, de santidade. É assim o reino de Deus, é assim o lugar onde Jesus reina, e é assim o lugar onde Ele quer que nós reinemos com Ele. Por isso nós precisamos pedir a vinda deste reino, como o próprio Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, que se apresse a vinda do reino de Deus, porque para nós é esperança, esperança maravilhosa. Não é tristeza que venha o reino de Deus a nós, não, pelo contrário, é aquilo que nós mais devemos desejar, aquilo que nós mais devemos querer, porque será essa maravilha indizível. E não só pedir que venha o reino, mas que venha o Rei. Aquela jaculatória tão bonita que São José Maria Escrivá repetia desde muito cedo, desde muito jovem: Regnare Christum volumus. Queremos que Cristo reine, que Ele reine. E parece contraditório, não é? Rezarmos para que Ele reine, se Ele já reina, se Ele já é Rei. É verdade, mas existem territórios a serem conquistados.
Este reino se expande. Isso é uma das coisas que nós precisamos nos lembrar. Se nós olharmos para a história universal, veremos que existem reinos que começaram muito pequenos e que depois se tornaram grandes impérios. Reinos grandiosos, que dominaram muitos e muitos territórios, que iam além das suas fronteiras geográficas. E assim deve ser também o reino de Cristo. Ainda há território que conquistar. E talvez a pergunta mais honesta e sincera que nós podemos nos fazer diante desta afirmação é: mas se ele já tem o paraíso, se ele já tem o reino dos céus, que mais ele pode conquistar? Há uma outra passagem do Evangelho de São Lucas que nos diz, o próprio Senhor: Regnum Dei intra vos es. O reino de Deus está entre vós. Melhor traduzido é: o reino de Deus está dentro de vós. Ainda há um território a ser conquistado por Cristo. Ainda há um lugar que falta Cristo reinar. O coração de cada ser humano. O coração de cada um de seus filhos. É preciso que Ele reine. Que Ele reine em nós. Que Ele reine na nossa inteligência. Que Ele reine na nossa vontade. Que Ele reine no nosso apostolado, em tudo, tudo, absolutamente tudo, para sermos reis com Cristo. É preciso que Ele reine sobre cada coração humano, sobre o meu, e sobre o coração de cada um de vocês. E nós não podemos nos iludir que a imagem de Cristo Rei na sua glória, coroado, majestoso, será a imagem que nós veremos quando entrarmos como bom ladrão no reino definitivo, no paraíso. Mas enquanto nós estivermos aqui, precisamos nos lembrar que Jesus reina sobre nós na forma eucarística. Seu reino é um reino eucarístico. A sua aparência não é como aquela que nós veremos. São das espécies do pão e do vinho. O seu trono é o altar. O altar daqui, onde se imola o sacrifício, e depois o altar de cada coração humano que acolhe este rei crucificado, coroado de espinhos, tendo como manto a púrpura de seu sangue, mas que reina, verdadeiramente reina, e é rei. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo, ao afirmarmos tão grandiosa verdade, que Cristo é Rei, Rei do universo, precisamos nos lembrar que o seu reino não é deste mundo. O seu reino, que é o nosso reino, o reino que Ele preparou para nós, se dará na vida futura. Mas começa já agora, à medida que Ele reina nos nossos corações. Por isso, nesta Eucaristia, nós pedimos ao Senhor que, ao recebermos seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, quando nós abrirmos as portas do palácio, que é o nosso coração, para que Ele entre e tome posse, ali Ele estabeleça o seu reinado e permaneça por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.